Queridas amigas, queridos amigos, boa tarde, esse é o canal Resistentes, eu sou Eduardo Moreira, hoje é dia 4 de setembro de 2019, são exatamente 13 horas e 42 minutos. Em primeiro lugar, eu peço desculpa a todas e a todos, porque nós prometemos para as 13 horas de hoje uma live, e por problemas técnicos ocorridos aqui no meu ambiente de trabalho, no meu local de trabalho, como vocês estão vendo, a gente não pôde realizar essa live. Eu lamento profundamente por todos os aspectos, inclusive porque eu gosto muito de interagir com o pessoal que aparece no chat, ler os comentários, o pessoal que nos acompanha, o pessoal que contribui com as suas inscrições, com as suas reflexões. Balizam muito a nossa atuação e a gente aprende demais com vocês. Então eu quero mais uma vez pedir desculpas por não poder ter realizado essa live. Mas conforme também prometido, eu vou gravar esse curto vídeo sobre os últimos acontecimentos e vou iniciar, obviamente, pelas revelações trazidas ontem, no final do dia, início da noite, pelo Intercept Brasil, em parceria com o jornalista Reinaldo Azevedo, onde a grande maioria já conheceu o teor dos diálogos mantidos entre os procuradores. Em primeiro lugar, chama a atenção do grupo no Telegram criado por Deltan Dallagnol com Deltan Dallagnol. Eu não sou, obviamente, especialista na matéria, mas será que a psicopatia comandou a Operação Lava Jato? A psicopatia está no seio do Poder Judiciário? A falta de empatia demonstrada pelo senhor Deltan Dallagnol e outros procuradores quando se referiram ao ex-presidente Lula naquele absurdo, lamentável, indignante episódio de falecimento dos familiares do ex-presidente Lula, quer dizer, a demonstração absoluta de falta de empatia, a arrogância desmedida. Será que são traços da psicopatia no seio dessa operação, no controle dessa operação? É a indagação que eu deixo a todas e todos aqui. Deltan Dallagnol em conversa com ele próprio num aplicativo de celular. E em conversa com outros procuradores, especialmente com o procurador Arnes, esse diz a ele que ele deveria se candidatar realmente ao Senado Federal, Deltan Dallagnol, que facilmente seria eleito derrotando os inimigos Gleisi Hoffmann e Roberto Requião. É uma demonstração flagrante do fim político da operação, de como era a atuação desses procuradores, combatendo inimigos, aliás, tendo inimigos na política, quando a atuação não deveria se pautar pela política, e sim pela questão legal e jurídica exclusivamente. Mas não, o que os pautava era o interesse político, exclusivamente político, tanto que possuíam inimigos, e inimigos mais do campo nacionalista, democrático e popular. Isso restou absolutamente confessado pelo procurador Arnes nesses diálogos vazados e revelados ontem. E a megalomania, a arrogância, a prepotência do procurador coordenador da operação vai dizer que seria facilmente eleito para o Senado Federal se fosse candidato. E o pior, minha gente, o pior, um dos obstáculos à sua candidatura naquele momento foi que ele disse, em determinado diálogo, que se senador fosse eleito, ele ganharia menos e teria menos férias e menos benefícios do que como procurador da República de primeira instância. De primeira instância. Nós precisamos passar o judiciário a limpo, os seus ganhos, os seus benefícios. Se isso não foi mais uma basófia do procurador Deltan Dallagnol, ele confessou que um procurador de primeira instância, procurador da República, recebe valores maiores, possui benefícios superiores, tem mais dias de férias do que um senador da República. Esse é o primeiro ponto a destacar que nós temos que chamar a atenção. A psicopatia chegou ao judiciário, chegou ao comando da operação que balizou toda a atuação da política nacional nos últimos 5 anos. Não podemos esquecer de destacar o papel
da mídia corporativa e conservadora no Brasil. Para o combate político, para tirar a qualquer preço o PT do poder, a mídia corporativa, em especial as organizações Globo, alçaram pessoas desse quilate, pessoas sem maiores freios morais, sem preparo cultural, sem preparo, sem equilíbrio emocional, alçaram pessoas desse nível a grandes heróis nacionais e combatentes da corrupção. A farsa jato está revelada. A farsa jato está revelada com os vazamentos trazidos pelo Intercept Brasil e seus parceiros. Não há mais dúvida de que foi uma operação casada com a mídia corporativa, com vazamentos de informações, com quebras de vazamentos que visavam quebrar determinados processos em sigilo, em segredo de justiça, para a mídia, para alcançar resultados políticos. E isso fica muito claro quando o ex-juiz Sérgio Moro é alçado a ministro da Justiça e quando fica patente e revelado que Deltan Dallagnol chegou a sonho que até o início dos vazamentos do Intercept não estava encerrado, em se candidatar ao Senado Federal. E disse mais, que o Ministério Público Federal deveria lançar um candidato ao Senado por Estado. Aquela turma queria tomar conta do Estado brasileiro. Essa revelação deixa cristalino que aquela turma queria aparelhar e comandar o Estado brasileiro, transfigurando-o num Estado policialesco, de combate a inimigos políticos, como eles mesmos declararam nas mensagens vazadas ontem. Não vamos esquecer do fundo que eles queriam se apropriar, o seu Deltan Dallagnol, de 2,5 bilhões para a criação de uma fundação. Fica cada dia mais evidente que tal fundo se destinaria a pagar campanhas políticas. É lamentável a atuação dessas figuras e a mídia corporativa tem enorme responsabilidade sobre isso. Única e exclusivamente por causa da sua guerra declarada ao Partido dos Trabalhadores e àqueles que ocupavam a presidência da República eleitos pelo voto popular, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ex-presidenta Dilma, por combater sem escrúpulos a opção do povo, por não aceitar a opção do povo, foram as últimas consequências, rasgaram com a Constituição Federal, rasgaram com a democracia brasileira e alçaram figuras desse porte a heróis nacionais. A esses supostos moralistas que ou pensam única e exclusivamente em carreira política, ou além de pensar em carreira política, como o procurador que coordenava a operação, pensava também em ganhar muito dinheiro com o uso da função pública. Não há mais como as pessoas que têm um mínimo senso, um raciocínio mínimo, não chegar à fácil conclusão de que o ex-presidente Lula é um preso político. Toda a operação o tinha como troféu. Encarcerá-lo significaria, como significou a tomada de poder por Jair Bolsonaro, a quem a operação apoiava, nas palavras do ex-procurador Carlos Fernando. Não vamos esquecer disso. Sérgio Moro como ministro da Justiça, Deltan Dallagnol com o sonho de ser candidato ao Senado contra inimigos políticos que são do campo popular e progressista, democrático, acabaram com a democracia brasileira e colocaram o país na situação que está.
E aí chego à segunda parte desse vídeo. A psicopatia chegou ao mais alto cargo do Poder Executivo, minha gente. Todas as demonstrações e declarações do atual presidente da República nos levam a esse tipo de conclusão. Repito, eu não sou especialista na área, mas a falta também de empatia alguma, falta de humanidade mínima nas declarações do atual presidente, parece demonstrar isso, não é? Hoje, de ontem para hoje, ele já brindou a população brasileira com duas barbaridades. Primeiro, ao dizer que o atual governador de São Paulo, João Dória, não será competitivo em 2022 como candidato a presidente por se tratar de uma ejaculação precoce. Palavras do presidente da República Federativa do Brasil. E como se não bastasse, aqui eu abro um parênteses, não fazemos aqui no canal nenhuma defesa do atual governador de São Paulo, ao contrário, ele também tem atitudes e declarações que se equiparam a do atual presidente. Fecho parênteses, e agora no dia de hoje o atual presidente mais uma vez choca o mundo, choca o planeta. Em entrevista, hoje o ex-presidente, eu vou ler a matéria aqui do portal nosso parceiro 247. Jair Bolsonaro usou sua conta no Facebook para atacar a alto-comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, após a ex-presidente do Chile fazer duras críticas ao que chamou de encolhimento do espaço cívico e democrático no Brasil com o atual governo. Na postagem, Bolsonaro atacou cruelmente a memória do pai da ex-presidenta chilena, o brigadeiro Alberto Bachelet, que após ter sido acusado de traição à pátria, faleceu devido a torturas em 1974, meses depois do sanguinário golpe de Augusto Pinochet. Para Bolsonaro, Bachelet está seguindo a linha do presidente da França, Emmanuel Macron, e tenta se intrometer nos assuntos internos e na soberania brasileira ao falar de direitos humanos. E completa. Bolsonaro publicou uma foto em que Bachelet aparece ao lado da ex-presidente deposta Dilma Rousseff e da ex-presidenta argentina Cristina Kirchner. Em outro trecho da postagem, Bolsonaro defendeu a tortura e morte do brigadeiro Alberto Bachelet, pai da alta comissária da ONU, por membros da ditadura militar chilena. Abre aspas, o que foi dito pelo atual presidente. Ela diz ainda que o Brasil perde espaço democrático, mas se esquece que seu país só não é uma Cuba graças aos que tiveram a coragem de dar um basta à esquerda em 73. Entre esses comunistas, o seu pai brigadeiro à época, escreveu Bolsonaro. A menção faz data do golpe do Estado no Chile que levou Augusto Pinochet ao poder em 11 de setembro de 73. Não podemos esquecer que Augusto Pinochet foi condenado na Espanha pelos crimes que seu governo cometeu no Chile. Milhares de pessoas foram mortas, torturadas e desaparecidas, mais do que no Brasil. E o atual presidente da República, mais uma vez revelando a sua falta de decoro, a completa descompostura, a baixeza, dá uma declaração contra uma alta comissária da ONU. Com esse teor, é chocante. O presidente da República envergonha a cada brasileira, a cada brasileiro, e choca o mundo quase que diariamente com suas absurdas e levianas declarações. Não é possível que continuemos nessa escalada. O Brasil não pode chegar tão no fundo do poço como a gente já está. Não podemos aceitar esse tipo de declaração, esse tipo de falta de civilidade,
falta mínima de humanidade. Não é a primeira vez que a gente diz isso aqui no canal, ou em lives anteriores, ou em outros vídeos publicados. O governo é de destruição dos serviços públicos, dos direitos básicos da população, especialmente a mais pobre. É um direito anti-humano. E a cada declaração desse naipe do atual presidente, ele vai comprovando isso que nós vamos dizendo. Ele destrói qualquer ponte de civilidade com qualquer organismo internacional, com qualquer comandante, com qualquer presidente, com qualquer líder internacional. E há que se destacar, a senhora Michelle Bachelet não atacou a soberania brasileira quando fez uma crítica de que no Brasil há uma redução dos espaços democráticos. Ela criticou democraticamente, com conhecimento, porque é isso que ocorre no Brasil, com conhecimento, criticou a atuação deste governo do Brasil. Ela não atacou a soberania nacional. E por fim, minha gente, é muito interessante um presidente da República que se elegeu através de fake news permanecer governando com fake news. Ele dizer que alguém, seja o presidente da França, seja a alta comissária da ONU, Michelle Bachelet, está atacando a soberania nacional. Um presidente que está entregando as maiores riquezas nacionais, está entregando, quer privatizar tudo, quer entregar até a Amazônia. Como é que ele pode falar em soberania nacional? As pessoas perderam a vergonha. Que todos aqueles que estão arrependidos do lamentável equívoco cometido na eleição do ano passado, ou que já estão quase arrependidos, conversem, procurem os canais que não sejam só da ultradireita, nem a mídia corporativa. Procurem os canais TV 247, Rogério Anitablian, Glécio Tavares. Tem muita gente falando muita coisa importante, trazendo muita informação verdadeira e relevante. Vamos nos informar mais e melhor. É por isso que eu peço a todas e a todos, aqueles que não forem inscritos ainda no nosso canal e nesses que eu citei, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, visitem a nossa biblioteca, tem muita live, muita entrevista excelente que foi produzida, e deem likes, por favor, nesse vídeo e nos demais. Agradeço muito a todas e a todos, e a qualquer outro momento extraordinário estaremos presentes. Lembrando que hoje temos uma entrevista às 18h30 no canal com o ex-prefeito e ex-deputado federal do PT, José Machado. Eu convido a todas e a todos. Obrigado, uma boa tarde.